dia, meus irmãos. Coisa boa estarmos aqui reunidos para dar continuidade naquilo que nós temos estudado, Eclesiastes. E eu peço então que vocês abram comigo Eclesiastes no capítulo 9. Na semana passada, o pastor Nielsen nos conduziu no capítulo 8. Então eu peço que vocês abram no capítulo 9. Na semana passada ele falou do capítulo 8 inteiro, mas no capítulo 9 nós vemos uma sequência daquilo que é falado no 8. Então nós vamos precisar relembrar de algumas coisas, porque existe aí um direcionamento que vai ajudar a gente a compreender melhor no capítulo 9. E aqui eu vou mencionar só, vocês não precisam abrir o capítulo 8, fiquem no 9 aí, daqui a pouquinho a gente vai para aí. Então, o capítulo 8, especificamente os versos 10 ao 15, o Coelet, o mestre, o pregador, Salomão, muitos vão falar de uma maneira ou de outra, mas ele toca assuntos específicos sobre injustiça e desigualdade no meio do povo de Deus e também no meio do povo ímpio. E ele reconhece então que justos e injustos são tratados inversamente. Como assim? Justos tratados como injustos e injustos são tratados como pessoas justas. E ele fala então que isso é o que a gente vê muito acontecendo no livro de Eclesiastes. Isso é vaidade. Nós vimos nossos pastores falando o que é vaidade. Eu já levanto essa pergunta. O que é vaidade então? De acordo com o livro de Eclesiastes? Vocês lembram? Como é que é? É vaidade. Mas tem uma definição que fica mais claro para a gente o conceito de vaidade aqui em Eclesiastes. Não é aquela questão somente pessoal, de pessoa vaidosa, pessoa egocentrada e tudo mais. É ilusão. É alguma coisa vazia, ilógica, sem sentido. Certo? Então, o autor de Eclesiastes, Salomão, Coelet, fala sobre isso. Só que no finalzinho do capítulo 8, ele faz duas abordagens. Uma que parece que está dentro das situações, olhando como quem está no meio da situação, vendo a desigualdade, e uma como quem está tentando olhar de cima para baixo, de repente do prisma de Deus. Então, no primeiro momento, ele olha essas questões dos ímpios sendo tratados como justos. E ele cita até aqueles que são sepultados, ímpios sendo sepultados em honra, e os frequentadores do lugar santo sendo tratados como ímpios e sendo esquecidos pela sociedade. Então ele cita isso. E ele também reconhece que apesar dos justos receberem auxílio de Deus e Deus ser benevolente com os justos, ele reconhece que os justos sofrem as calamidades da vida. Receber benevolência de Deus não quer dizer então que nós não vamos passar por dificuldades. E aí no segundo momento, como quem olha de cima para baixo agora, ele contempla que os homens não conseguem compreender as obras de Deus. Por mais que as pessoas reconheçam que existem sábios no meio do seu povo e que a sociedade confirme isso, aos olhos de Deus, a sua sabedoria, o seu conhecimento é vão, é inútil, é vazio, é sem sentido, é ilógico. Tá certo? Então, o que mostra para nós que a verdadeira sabedoria é a que provém de Deus, porque é o Senhor que domina, reina e governa toda a história. Certo? Então, sobre esse fio condutor, sobre esse ensinamento principal, é que nós vamos debruçar para entender o capítulo 9 de Eclesiastes, que tem, no meu ponto de vista, estudando essa passagem, tem uma pergunta para a gente, pergunta que vai nos instigar, que vai nos estimular a entrar na passagem, uma pergunta que é a seguinte: como nós podemos lidar, ou como nós lidamos com o governo de Deus sobre a vida no sentido genérico, geral, tanto sobre justos e injustos, pessoas piedosas e impiedosas? Essa é a pergunta que vem sobre nós, então, no capítulo 9. Eu não sei se eu mencionei, mas nessa manhã nós vamos abordar o capítulo 9 inteiro, mas somente do versículo 1 ao 10, porque eu percebi que tem muita coisa boa, preciosa, que pode ajudar a gente nessa compreensão aqui, de ver como que Deus governa a vida, rege a vida. Tá certo? Então vamos ler o capítulo 9. E eu quero então ler os versículos
versículos ímpares e eu peço que a igreja leia os pares. Pode ser? Todo mundo topa? Então eu vou começar a leitura aqui. Tenho refletido sobre todas essas coisas para chegar à seguinte conclusão: os justos e os sábios, como seus feitos, estão nas mãos de Deus. E se é amor ou se é ódio que está à sua espera, ninguém sabe. Ninguém sabe o que vai acontecer. Tudo acontece igualmente com todos. O mesmo acontece com o justo e com o ímpio, com o bom e com o mal, com o puro e com o impuro, com o que oferece sacrifícios e com o que não os oferece, com o bom e com o pecador, tanto com o que faz juramentos, como com aquele que tem medo de fazê-los. Este é o mal que há em tudo que se faz debaixo do sol. A mesma coisa acontece com todos. Também o coração das pessoas está cheio de maldade, está cheio de loucura enquanto elas vivem. Depois, rumo aos mortos. Para aquele que está entre os vivos há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem nada e não têm nenhuma recompensa a receber, porque a memória deles jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já não existem mais. Eles estão afastados para sempre de tudo que se faz debaixo do sol. Portanto, vá e coma com alegria o seu pão e beba com prazer o seu vinho, pois Deus já se agradou do que você faz. Que as suas vestes sejam sempre brancas e que nunca falte óleo sobre a sua cabeça. Aproveite a vida com a mulher que você ama, todos os dias dessa vida fugaz que Deus lhe deu debaixo do sol. Porque esta é a parte que lhe cabe nessa vida pelo trabalho que você se afadigou debaixo do sol. Tudo que vier às suas mãos para fazer, faça-o conforme as suas forças, porque na sepultura, para você vai, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Amém. Graças a Deus por sua palavra. Então, a gente está diante de uma situação que não é incomum para nós, né? Essa reflexão feita pelo pregador, pelo Coelet, o Salomão, é resultado daquilo que ele experimentava no seu tempo, que ele via na sociedade daquela época. Mas se a gente ligar a nossa televisão e acessar algum canal de jornal, ou abrir nossas redes sociais, a gente vai ver coisas semelhantes. Pessoas justas sofrendo injustiça. A injustiça dominando no cenário político. A injustiça dominando no meio que era necessário que se houvesse justiça. Então isso é um tema totalmente atual para nós. E aí como que fica o nosso coração em relação a isso? Não é mesmo? E como fica também a nossa percepção em relação a Deus diante desse ensinamento aqui? Porque já foi falado que Coelet, o pregador, ele é bastante racional e tem um ponto de vista às vezes intrigante para a gente, que tem uma concepção mais formada no todo da Escritura. Mas vamos lá. Em relação a essas coisas todas, pode surgir a pergunta para a gente, né? Como é que Deus pode então permitir que pessoas injustas, perversas, viverem e receberem coisas boas, coisas especiais e ganharem reconhecimento na terra? E como que pessoas justas podem viver em condições tão tristes? Com certeza essas questões para a gente são um espinho na nossa carne, né? Até quando, meu Deus? Até quando eu vou viver isso? Até quando eu vou continuar vendo essa história? Até quando, até mesmo eu vou estar envolvido numa realidade como essa? E aí a gente pode começar a se envolver num caráter até mesmo ousado e pensar assim: será que Deus está com sua mão encolhida? Então não vai agir em meu favor? Esse pensamento pode surgir no nosso coração. Aí eu coloco outra pergunta: será que não somos nós, aqueles que não estão entendendo o que Deus está fazendo, de acordo com sua palavra, e também de acordo com aquilo que Salomão, o pregador, quer nos instruir nesse livro? Então, é mais ou menos essas coisas que
que a gente vai poder contemplar nessa manhã. E aí, qualquer momento que você tiver vontade de perguntar, alguma coisa que vem no coração, fica à vontade, tá bom? Então, de acordo com aquilo que nós lemos, o justo e o perverso têm o mesmo fim, tem o mesmo fim, eles têm a mesma realidade diante de Deus para o fim da sua vida? É uma pergunta que eu gostaria que você respondesse. Eles não têm o mesmo fim? De acordo com o Coelet, o pregador? Então, eu vi carinhas balançando a cabeça, dizendo que tem o mesmo fim, e outros falando que não tem o mesmo fim. E realmente uma coisa. É giro falar? De acordo com, você perguntou de acordo com o Coelet. Justamente, de acordo com o livro que a gente está abordando aqui nessa manhã. Então, justamente isso. O Coelet, o pregador, não traz uma abordagem, como eu falei, usando toda a escritura, né? Ele não usa uma abordagem como nós abordamos a vida após a morte. Já temos em vista o julgamento final, a justiça de Deus, os eleitos do Senhor, os decretos divinos, né? Ele traz uma abordagem muito mais humana, que se limita ao tempo presente dele, que não é sem um propósito, a gente vai falar sobre isso, e que às vezes leva, e por isso é contraditório, a gente falou sobre isso também nas últimas aulas, às vezes ele leva e não leva em questão, não leva em uso a escritura que ele tinha no seu tempo. Qual era a escritura que o pregador tinha naquele tempo lá? Você sabe falar? Pentateuco, verdade. E a gente pode até chegar a pensar, Josué, Juízes, né? E a passagem central, que é a passagem que traz esperança, expectativa, tanto para agora, do povo de Israel daquela época, e para o futuro, era Deuteronômio 28, que fala o quê? Vocês lembram? As bênçãos e as maldições. Se o povo obedecer a Deus, bênção, se não, maldição. E aí a gente pergunta, nossa, então Coelet não faz uso da Escritura Sagrada? Sim e não. Tem momentos que faz, tem momentos que não. Mas por que ele não faz uso disso? Porque ele quer dar um choque de realidade e usar a razão e as filosofias que são próprias dele para mexer com o nosso pensamento, para mostrar para a gente questões sobre a vida, questões que são essenciais, para a gente valorizar certas coisas que ele vai abordar aqui e que às vezes nós nos acomodamos por conta das nossas compreensões já pré-formatadas. Na época deles não tinham essa compreensão, mas de certa forma se deleitavam em algum tipo de descanso eterno, descanso futuro. Mas então, a resposta na pergunta que eu fiz é que o justo e o perverso têm o mesmo fim. Qual que é o fim deles? É a morte. A morte espera a todos, tanto para o justo quanto para o perverso. De acordo com aquilo que Coelho fala, o que espera a todos, indistintamente, é a morte. Só que aí o discurso começa a ficar mais aprofundado e crítico a partir do momento que a gente começa a ler, né, e tentar aprofundar um pouco mais aquilo que ele fala. Então eu quero ler o versículo 1 que diz assim: tendo refletido sobre todas essas coisas para chegar à seguinte conclusão, os justos e os sábios com os seus efeitos estão nas mãos de Deus. E se é amor ou se é ódio que está à sua espera, isso ninguém sabe. Ninguém sabe o que vai acontecer. Então ele faz um recorte aqui. Ele para de falar dos justos e ímpios e fala agora especificamente dos sábios e justos, certo? E a única garantia que ele dá com relação à vida dos justos é que Deus tem esses na sua própria mão. Só que de acordo com aquilo que ele nos ensina, o que significa estar na mão de Deus? Vocês podem me dizer? O que significa um justo estar na mão de Deus? Não só com relação ao capítulo 9 aqui, mas tudo que a gente já está vendo nos capítulos anteriores, pode responder essa pergunta. O que é estar na mão de Deus? Como é que é? Estar sob os cuidados de Deus. Alguém mais arrisca? Amém. Justamente, diz respeito à companhia do Senhor em nossa vida. Só que essa companhia muda um pouco do nosso ponto de vista.
Porque às vezes pensa, se eu estou com o Senhor, Ele vai me livrar de todo mal. Então, companhia, nós vimos que o nosso pastor falando nas aulas passadas, e também o pastor Vinícius e Mielson, porque os capítulos que eles abordaram sempre toca isso, que estarmos na companhia do Senhor, sob o favor do Senhor, não exclui a realidade de nós passarmos por dificuldades, mas nos coloca numa condição de expectativa, de esperança, de confiança de que tudo aquilo que o Senhor fará é o melhor. Porque o Senhor governa, reina, domina sobre todas as coisas e sabe o que é o melhor para cada criatura, cada pessoa, inclusive a mim. Então, estar nas mãos do Senhor não me garante passar ileso sobre as questões de calamidade, experiências, dificuldades e injustiças da vida. E o pregador faz isso especificamente por um propósito só: colocar o nosso pé no chão, racionalmente. Ele coloca o nosso pé no chão com relação à nossa fé, porque mostra que nós estamos debaixo desse sol, sobre as mesmas circunstâncias, e nós então temos que estar preparados para os intempéries da vida, porque senão a gente se frustra, senão a gente quer colocar Deus contra a parede. E Ele então nos coloca com os pés no chão, racionalmente, usando a sua lógica, a sua filosofia. Tá certo? Alguém quer falar alguma coisa, acrescentar? Muito bem? Então, nessa racionalidade, nessa filosofia dele, nessa compreensão, nós percebemos então que não tem como barganhar com Deus. Não é verdade? Não tem como agir com boas ações somente na expectativa de que Deus me favoreça. Eu vou agir como uma pessoa justa, uma pessoa boa, e então Deus vai me favorecer o tempo inteiro. E o contrário também é verdade. As pessoas que agem de maneira equivocada, injustamente, em pecado, nós não podemos esperar, orar, buscar que essas pessoas recebam justiça e sejam aplacadas, sejam abatidas. Porque nós, seres humanos, não conseguimos entender as obras do Senhor na terra, como diz o capítulo 8, nos versículos 14 em diante. Porque a nossa sabedoria, o nosso conhecimento é vão, é ilógico, é limitado e é pura vaidade. Porque sempre tem como pressuposto o seu próprio ego, o seu próprio coração, a própria justiça. Essa semana, eu estava fazendo um trabalho no seminário sobre as institutas de Calvino. Todo mundo sabe o que é as institutas? Levanta sua mão, você sabe isso não. A minoria sabe. As institutas são alguns documentos escritos por Calvino que são considerados uma literatura muito rica que diz respeito à instituição cristã. Calvino se debruçou nas escrituras sagradas, nas filosofias do seu tempo e escreveu a doutrina calvinista, a partir das institutas, a qual nós temos o contato agora. Então, no seminário nós estamos estudando ela, fazendo trabalho, e no capítulo que eu estava lendo, fala justamente sobre a condição do homem em relação a esse comportamento que ele tem com Deus de barganha. E eu quero ler um trechinho rapidinho aqui para a gente abrangir aqui nossa conversa. A passagem diz assim: mesmo aqueles que parecem falar com maior reverência religiosa, deliberadamente desculpam os seus pecados, alegando sua viciosa e corrompida natureza, não considerando que também ultrajam a Deus. Vendo então que a carne anseia por todos os subterfúgios pelos quais julga derivar de outro a culpa de seus males, deve-se então resistir diligentemente a tal malícia, e assim deve ser tratada a calamidade do gênero humano, de tal modo que cada desculpa seja de todo eliminada, e que a justiça de Deus seja defendida de toda acusação. Difícil de entender, né? Olha o trabalho que a gente tem no seminário, para compreender esse tema. Mas, entre miúdos, quer dizer o quê? O ser humano, na sua condição pecaminosa, na sua corrupção, tem a tendência de colocar desculpas nos seus atos ruins, querendo barganhar com Deus. E é verdade o contrário, que nós, quando fazemos coisas boas e sabemos que até as coisas boas são manchadas por pecado, queremos barganhar com Deus. Então, Deus, eu ajudei, eu cumpri sua lei, eu fiz o que o Senhor se agrada, então me abençoe. Me abençoe. E isso aqui, Calvino fala que é ultrajar, é desrespeitar
é atingir o próprio Deus com sua justiça própria. E aqui ele fala, nós temos que eliminar isso do nosso coração e fazer da justiça de Deus completa, plena no nosso ser, nosso entendimento. Então ele mostra a nossa condição, a condição do nosso coração nesse sentido, né? Então é difícil demais esse raciocínio poético, porque abala a gente, estrutura a gente, chacoalha a gente no mínimo. Isso é bom, porque nos leva a um caminho de maturidade. Tá ok? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Algum comentário? Algum tipo de vivência nesse sentido? Pode. Pode fazer. Então, segundo a comunista, é errada a teologia do É bastante errado. Na verdade, a Bíblia é contra a doutrina calvinista, né? A doutrina, desculpa, da prosperidade. Porque é totalmente contrário àquilo que a gente está lendo aqui, que o Ed fala, é contrário à lei do Senhor, é contrário àquilo que Jesus viveu. Então, nós temos que ter muito cuidado. E o pior disso, essa doutrina, é que ela está enraizada na sociedade. Por quê? A gente vem de uma época do século passado, depois de guerras, depois de abalos sociais, e que o mundo ficou desfavorecido financeiramente. E por consequência disso, as pessoas, as sociedades quiseram segurança, quiseram estruturar a sua vida. Nós queremos estar em segurança. Então, bens, dinheiro, finanças, segurança é o nosso objetivo. E a teologia, que é a resposta das filosofias e questões das épocas, a teologia equivocada, encontrou nesse lugar, nessa época carente, um meio de atingir o coração, de ganhar o coração. Capturou o coração da sociedade, dizendo: Deus pode te dar tudo que você quer, se você pedir, e Ele vai te dar, agir justamente, cumprir a lei e facilitar a oferta. E aí ganhou o coração de muitos, e isso vem ganhando muitos corações até hoje. Faz sentido isso? Então nós, enquanto povo de Deus, temos que olhar para esse livro de Eclesiastes e perceber essa resposta, esse confronto, assumir essa responsabilidade e andar nesse sentido, andar nesse caminho. Ok? E aí o versículo 2 vai confirmar o que nós estamos vendo aqui. Olha o que diz o versículo 2: tudo acontece igualmente com todos, o mesmo acontece com o justo e com o ímpio, com o bom e com o mau, com o puro e com o impuro, com o que oferece sacrifícios, com o que não os oferece, com o bom, com o pecador, tanto com o que faz juramentos, como aquele que tem medo de fazê-los. Então, o Hélio fala, ainda que o povo de Deus, os justos, os bons, estejam na mão do Senhor, todas as coisas podem acontecer, coisas boas e ruins. E isso é um ponto bem conflitante para a gente. E aí, pensando nas aulas passadas, em Eclesiastes capítulo 7, nós vimos a questão que o Eric fala sobre o luto, sobre o banquete. Vocês lembram? Que é melhor estar em luto do que na mesa do banquete. O que isso quer dizer? Vocês lembram? Justamente, exatamente. O luto nos coloca diante daquilo que é a vida de verdade. Nos faz, de certa forma, refletir sobre a vida do justo que veio a falecer e ver como que Deus foi bom na vida dele. Do injusto, nós podemos contemplar o que não fazer. Nós podemos então ter um tempo de reflexão e de reposicionar a nossa vida. Agora mesmo no banquete tem alegria, tem devassidão, tem desconexão da própria realidade. Então, o Eric é pontual. Salomão aqui é pontual, vem nos colocar na nossa posição de criaturas. Presta atenção, a vida é essa é a realidade que está diante dos nossos olhos. Não fique boiando na sua vida. Então, a gente precisa realmente remodelar nossa mentalidade, não é? No versículo 3 vai mostrar uma coisa que é interessante.
Sempre quando eu estou conversando com meu avô, ou com meu pai, sobre alguém que está doente, ou então está à beira da morte, ou até mesmo que já morreu, eles vão falar uma coisa que eu vou extrair daqui do versículo 3. Diz assim, a palavra de Deus: este é o mal que há em tudo que se faz debaixo do sol. A mesma coisa acontece com todos. Também o coração das pessoas está cheio de maldade, está cheio de loucura enquanto elas vivem. Depois, rumo aos mortos. Eles me falam assim: nossa, Marcos, que a pessoa está mal, né? Está passando por dificuldade. Mas a única coisa que a gente pode esperar da vida, realmente, e a única coisa que a gente tem certeza, é a morte. Todo mundo fala isso, né? E aí, essa é uma coisa que parece que pra gente é comum ouvir, né? Mas aqui na filosofia, nas reflexões de Coelho, essa é uma reflexão verdadeira, intensa e válida para nós, porque é a certeza que nós temos. Essa é a certeza que nós temos. E até agora parece que não tem esperança nenhuma, gente, né? Até esse versículo 3 que nós lemos. Parece que, nossa Deus, que coisa, eu sou cristão, ou o povo de Israel, eu sou judeu, eu estou na sua aliança, eu fui circuncidado ao 8º dia, na tribo tal. E aí, como que pode? Minha vida vai ser comum assim mesmo? Não tem nada que você vai agir para mudar? Essa reflexão nos coloca de joelho diante de Deus, nos coloca prostrados diante de Deus, para contemplar a vida em sua essência, naquilo que ela é. Mas ele faz isso não sem um propósito, né? Coelho não faz isso sem propósito, mas porque agora ele quer entrar no ponto mais alto dessa perícope, dessa parte do texto aqui, que vai começar a nos dar esperança e vai começar a nos falar sobre o foco central do seu ensino e também aquilo que nós temos que aprender centralmente em nossa vida. Olha o que o versículo 4 diz: para aquele que está entre os vivos, há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Aqui que a gente fala bastante, né? A esperança é a última que morre. E é esse momento aqui que a gente está. Mesmo que esse cenário atribulado, negativo, não tem diferença. Todo mundo vai morrer, a esperança é a última que morre. Os vivos. Por que ele faz isso? Aqui é a pergunta que a gente conversa. Por que nós podemos ter esperança? Ou na verdade assim, como nós podemos ter esperança mesmo nesse cenário de Coelho aqui? Como nós podemos ter esperança? Pense bem. Primeiro, quando ele compara o leão e o cachorro, ele já mostra que mesmo vivo é um ser humano, né? O cachorro é quer dizer, também nem passa a mão na cabeça, nem que ele está vivo. Mas a esperança aqui, ele vai falar depois, é a questão de a gente olhar para Deus, né? Olhar para Deus. É lógico, levando depois para o Novo Testamento para Cristo. Mas é essa soberania do Senhor sobre todas as coisas que acontecem. Sim, é ter como pano de fundo da nossa vida, olhar para Deus, que Deus governa, rege todas as coisas. Mas além disso, tem uma coisa muito espetacular aqui, que é a questão de ver o que é importante nessa vida. O que é mais importante nessa vida é viver. O que tem de mais importante para a gente é a própria vida. Então, ainda que seja muito bom refletir sobre a morte, sobre a vida do injusto, a vida dos justos, isso é bom, é válido, reflexão é legal. Mas o que é mais importante para nós é viver e não se ocupar das filosofias que podem embananar nossa mente, mas é focar naquilo que nós temos diante de nós. Então, ele nos coloca nessa crise toda para trazer uma esperança que nos posiciona. Nós temos que olhar para a nossa vida. Como nós temos gasto a nossa vida debaixo do sol? O que nós temos feito com aquilo que Deus tem nos dado, que é a vida, nesse tempo breve, nesse tempo curto. Então, por meio dessa reflexão, algumas perguntas surgem para a gente, e eu quero pontuar algumas aqui. Né? Além de que Deus nos dá inúmeras oportunidades de fazer essa vida a pena, eu quero fazer algumas perguntas.
O que tem consumido nossos dias? Se a vida é o que vale a pena, se viver é o que vale a pena, o que nós temos gasto a nossa vida? Em que nós temos gasto a nossa vida? Outra pergunta: em que nós temos investido o nosso tempo? Que é curto, que é breve, e nós não sabemos o que vem amanhã. Meu tio estava bem, muito forte, trabalhador. Quando vê o câncer dele, o homem parecia uma tora, sempre trabalhou com serviço pesado, caminhoneiro, carregador de tora. O homem era um touro mesmo. E a gente olha para ele agora, está mirradinho, coitado. Uma hora para outra, tudo mudou. Então o que vale é o momento, é o agora. Tem que ser aproveitado. Então, com o que nós temos gasto o nosso tempo? Com o que nós temos gasto a nossa energia? O que nós temos feito em família? Quando estamos juntos? Será que nós temos agido no automatismo? Como eu falei semana passada no sermão, agindo no automatismo, deixando a vida nos levar e tudo mais. Em que nós temos investido o dinheiro suado do nosso trabalho? Isso é uma questão também que é relevante para a gente. Como está a nossa saúde? Como está a nossa saúde emocional, física, familiar, sentimental? Como está a nossa saúde? São perguntas que são extremamente relevantes para nós, se nós queremos aproveitar verdadeiramente a vida, glorificando a Deus. Porque o nosso propósito do povo de Deus é glorificar a Deus. E que mais? Gozá-lo para sempre. Então, gozá-lo para sempre é o que? Aproveitar a vida de acordo com a vontade de Deus. E Coelho veio nos falar isso aqui. Mexer com o nosso coração para nos chocar e nos mostrar que vocês estão realmente no caminho certo, estão fazendo aquilo realmente que tem que ser feito, vocês estão aproveitando a vida que Deus deu para vocês. Pode falar, Nath. Sim, de tudo que você está falando, e também aquela hora que você falou, fazer barganha com Deus, tudo vai na motivação do seu coração. Porque às vezes você está com ganância e você não está vendo por Deus em primeiro, né? Então é muita motivação do coração. Com certeza. A Beth falou sobre a motivação do nosso coração. Que às vezes nós vivemos a vida por ganância, somente para cumprir os desejos que o mundo coloca sobre nós, né, Beth? Sem refletir os caminhos que nós temos trilhado para a nossa história. Então isso é muito, muito verdade. E aí o versículo 4 tem uma segunda parte, né, que é aquilo que a Léo comentou, sobre o cão e o leão. Aquilo que a Léo falou é verdade, mas aí os teólogos, os comentaristas vão trazer uma coisa boa para a gente aqui, que mexe também com a nossa compreensão. Alguém mais quer trazer o seu próprio ponto de vista em relação àquilo que o versículo 4 diz sobre o cachorro e o leão? O que esse versículo pode nos ensinar? O versículo fala assim, parte fala assim: porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. A ilusão. Alguém mais? Olha, mais vale o vizinho perto do que o irmão longe. Mais vale o vizinho perto do que o irmão longe. Ok. Vou trazer aqui para vocês a definição que os comentaristas que eu pude beber, eles nos trazem. Aqui, quer ver? No Antigo Oriente Médio, o cão era uma criatura asquerosa e desprezível, porque ele se alimentava dos bichões da época. Eles não ficavam na cidade, como a gente vê assim, apesar de podia acontecer, mas era mais comum nos bichões. E outra coisa, os animais não eram tratados como a gente trata hoje em dia. Né? Hoje em dia tem animal que é mais que filho, não é? É uma situação também que se Coelho vivesse no nosso tempo, nosso pai. Seria crescer o chicote. Então, tem essa questão do cachorro, do cão. O cão ficava nos lixões. O cão era desprezado. E o leão? O leão é um animal imponente.
É um animal que passa aquela impressão de domínio, é ou não é? De pompa, de poder, imponência. E aí? Qual que vale mais? Um cachorro vivo ou um leão imponente, pomposo, poderoso, morto? O cachorro vivo. Esse é o sentido que esse versículo quer dizer para a gente. Ou seja, o leão pode ser o que ele quiser ser, ele pode ser forte, ele pode ser pomposo, mas se estiver morto, não dá medo de ninguém. Agora um cachorro asqueroso, fedido, né? Sujo, vivo, ele passa uma mensagem. Ele está vivo, ele pode alguma coisa. O leão, morto, nada pode. E assim, para a nossa própria vida, isso nos ensina a seguinte questão: do que adianta as riquezas? Do que adianta nós corrermos atrás daquilo que é passageiro, é temporário, porque nós não vamos levar as riquezas junto a nós depois da morte? O que adianta correr atrás de pompa, de fama, de luxo, se isso é transtorno passageiro? Coelho então fala que é mais relevante uma vida simples e bem vivida do que uma vida gasta com coisas inúteis, coisas vãs, coisas que são passageiras. E um exemplo diante da morte e de uma pessoa muito rica é o próprio Steve Jobs. Todo mundo conhece, né? Todo mundo ouviu quando ele morreu de câncer no pâncreas, um câncer agressivo, não teve cura, a sua fama não pôde salvá-lo, os seus bens financeiros, o seu dinheiro que era muito, não pôde mudar a sua realidade. Então de que vale a pompa, o dinheiro, a fama, as riquezas do mundo, quando Deus estabelece uma realidade? Então, o que é verdadeiro é que nós temos que aproveitar a nossa vida. Ainda que as riquezas podem produzir para nós coisas boas, nosso foco principal não deve ser esse. É ou não é? E com certeza passou na cabeça daquele homem, Steve Jobs, que eu gostaria de trocar toda a minha riqueza para viver curado, como alguém simples, em qualquer lugar desse mundo. Porque mais vale a vida bem vivida do que uma vida gasta inutilmente. Certo? Alguém quer trazer alguma contribuição? Então vamos lá dar sequência. Então, nós somos alertados por Deus através de Coelho, do pregador, a valorizar a nossa vida. E aqui, nesse trechinho que nós lemos do versículo que nós vemos aqui, do versículo 4 ao 6, ele fala das questões boas e questões ruins, né? O versículo 5 fala assim, porque os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem nada e não têm nenhuma recompensa a receber, porque a memória deles jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já não existem mais. Eles estão afastados para sempre de tudo que se faz debaixo do sol. Então, Coelho nos mostra, o pregador nos mostra, viva a vida, seja em realidades boas de amor, seja em realidades odiosas, difíceis, mas viva a vida, porque é isso que você tem debaixo do sol para experimentar e não tem como correr. O que você pode fazer é definir como você vai viver isso aí. Então viva a vida. Os mortos não conseguem mais fazer nada, não obtêm sabedoria, não obtêm conhecimento, não podem trabalhar, mas os vivos estão com esperança e a oportunidade de mudar os seus dias e de fazê-los bem aproveitados. Amém? Então, Deus, por meio de Coelho, nos convida a isso, a viver, a experimentar bem a vida, a recalcular a nossa história, a repensar, tanto nós jovens, quanto os adultos, os mais velhos, porque em cada estágio da nossa história tem um jeito sábio de se viver, que está na palavra de Deus, está no jeito que Deus nos mostra. Amém? E agora, encaminhando para o fim, nós vamos agora para o versículo 7 ao 10, o pregador então conclui tudo isso. Ele conclui tanto a parte de que justos e injustos estão na mesma realidade, a morte é iminente, vem sobre todos, e que o que deve ser mais valorizado é a vida, e com isso então ele coloca para a gente uma conclusão e conceitos práticos para a gente seguir. O versículo 7 ao 10.
Eu quero ler aqui a palavra do Senhor. Portanto, vá e coma com alegria o seu pão, e beba com prazer o seu vinho, pois Deus já se agradou do que você faz. Que as suas vestes sejam sempre brancas, e que nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Aproveite a vida com a mulher que você ama todos os dias dessa vida fugaz que Deus lhe deu debaixo do sol, porque esta é a parte que lhe cabe nessa vida pelo trabalho com que você se fatigou debaixo do sol. Tudo que vier às suas mãos para fazer, faça-o conforme as suas forças, porque na sepultura, que é para onde você vai, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então a conclusão que o pregador nos traz é que, ainda que nós não tenhamos respostas para as questões difíceis da vida, como os porquês da morte, os porquês que a nossa vida segue trilhos tão difíceis e outras pessoas seguem trilhos tão bons, tão mais leves e calmos, ainda que nós não tenhamos essas respostas, nós temos o privilégio de desfrutar daquilo que Deus nos dá, de desfrutar daquilo que temos diante de nós. E é interessante, no início do versículo 7, ele diz que Deus já se agradou das obras. O que nós podemos entender é que agora ele está falando e se referindo para os justos, para os bons, porque o Senhor não se agrada das obras dos injustos, obras de injustiça. Então ele se dirige às pessoas justas, às pessoas do reino de Deus, às pessoas do povo de Israel e também a nós, povo do Senhor. Então, Deus se agrada das obras de justiça, das obras dos justos, das obras que são pautadas na vontade de Deus, na Escritura Sagrada. E Ele se agrada dessas obras, de acordo com aquilo que foi ela que nos instrui. Só que Ele também aqui tira essa distância que parecia entre os ouvintes e Deus, porque nesse conflito que estava aqui no livro, Deus trata com imparcialidade com questão à morte, à vida, os justos e injustos. Parece que é um Deus distante, aquele Deus que tocou o relógio e foi embora, deixou a gente viver a nossa história. Pode falar isso. Uma das coisas que a gente percebe também nesse final desse versículo é que ele não tem nenhuma esperança para após a morte, né? Então, assim, ele não é como que nem Jó fala, eu sei que eu tenho meu filho, sabe? Mesmo no Velho Testamento, alguns esperam uma esperança. Até o pai do poeta, que é Salomão, Davi, Salmo 16, fala, o corpo de seu santo não sofrerá decomposição. Ele é bem curto e grosso. Ele tem um foco principal, é a vida como ela é. É aqui ou agora. Isso que eu falei no começo, Às vezes a gente deixa de enfrentar, de lidar com situações de conflito e de encarar de frente coisas difíceis e coloca na frente disso tudo aí uma esperança, se acomoda. Por exemplo, a teologia arminiana com relação à terra, aos cuidados da terra. O Senhor nos chamou para cultivar e guardar a terra, sermos seus mordomos, certo? A teologia deles diz que a terra vai ser destruída, nada vai sobrar. Para que eu vou cuidar do meu corpo, da terra? Eu vou gastar com tudo, eu vou aproveitar o máximo que eu puder aqui e vou esquecer essa parte de mordomia do reino de Deus. Mas ao contrário, nós somos chamados pelo Senhor para cultivar e guardar a terra, a nossa saúde, nosso tempo, a sociedade, e é tendo isso em vista que Calvino fez o que fez lá em Genebra. Entendeu? Então, Coelet, o pregador, nos chama à vida. Agora, aqui, o que você pode fazer agora, aqui, para mudar a sua história, para você seguir a vida como ela é, do jeito justo, reto, santo, racionalmente, com o pé no chão, com consciência. Só mais uma pergunta. Eclesiastes mostra bem assim, a visão do homem sem Deus. Mas no final, Está chegando, daqui para frente. Então, aqui mesmo ele fala um pouco, Deus, vai ser sagrado. Então, quer dizer, tem uma parte que é bem mostrando o homem sem Deus. Agora do capítulo 9 até o último capítulo, 12,
composto que a gente vai ver aqui durante as aulas, né? E isso vai ser bênção para a gente. Então, aqui, voltando para o nosso foco, Coelho nos chama agora, ou coloca a gente diante de um Deus próximo, que se agrada, um Deus que se relaciona, não aquele Deus que tocou a cordinha do relógio da história e afastou da criatura. Não, nosso Deus se agrada de nós, nosso Deus se agrada dos justos daquela época, e então nos encoraja, né? No versículo 7 ele fala assim: portanto vá. Isso aqui é o encorajamento dele para o povo, que foi o primeiro receptor de Eclesiastes, e também para nós. Vá, viva a vida. Portanto vá, se alegre. Portanto vá, desfrute daquilo que Deus te deu. E aqui ele cita algumas coisas que eu quero pontuar, já para terminar, porque já deu 11 horas, mas ele fala aqui de algumas coisas muito boas para a gente, de coisas que a gente tem que desfrutar, que ele encara como coisas, como realidades da vida, que devem ser desfrutadas, que são simples e que às vezes nós não valorizamos. A primeira delas está no versículo 7, ele diz assim: portanto vá, coma com alegria o seu pão e beba com prazer o seu vinho, pois Deus já se agradou do que você faz. Então, olha que coisa simples, refeição. O pregador nos chama a desfrutar da refeição, das coisas que a providência de Deus nos dá. Tem coisa mais prazerosa do que sentar, como diz o mineiro, em roda da mesa e desfrutar de uma refeição gostosa com os familiares, com pessoas queridas? Tem coisa que enche nosso coração de prazer, de deleite, tão boa como essa? Olha que coisa boa que é estar em família, desfrutando de uma refeição gostosa, em família, com boas prosas, boas conversas, expondo o coração. Isso é muito bom. Olha, isso é uma coisa simples que ele nos mostra que nós temos que nos deleitar para aproveitar bem a vida, para viver a vida. Então esse é o primeiro conselho que ele nos dá: viva a vida com alegria, desfrute daquilo que Deus te dá para você se alimentar. Todos aqui eu tenho certeza que tem condição plena, daqui a pouco, na hora do almoço, vão encher a barriga com coisa gostosa e vão ter uma tarde de descanso. Olha só que maravilha que Deus nos dá. Simples, realmente, mas deve ser aproveitado, porque os mortos já não têm como desfrutar disso. Agora, a segunda coisa que ele fala, no versículo 8, é a seguinte: que as suas vestes sejam sempre brancas e que nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Vestes brancas e óleo dizem respeito à pureza, à retidão, à santidade. E o óleo, lá em Isaías, Deus fala que, Isaías fala, com o povo de Deus, que o Senhor derramará óleo de alegria sobre a nação de Israel. Ou seja, Coelho nos convoca o seu primeiro ouvinte a viver em pureza, viver em santidade, viver de acordo com a palavra de Deus e receber por meio disso alegria no seu coração. A terceira orientação prática agora para nós, está no versículo 9, diz assim: aproveite a vida com a mulher que você ama, todos os dias dessa vida fugaz que Deus lhe deu debaixo do sol, porque essa é a parte que lhe cabe nessa vida pelo trabalho com que você fatigou debaixo do sol. Esse versículo aqui pode fazer referência ao chamado de Adão depois da queda, né? Deus diz para Adão que agora o seu fruto, o seu suor, você vai comer. Então nós temos essa referência de Coelho, de repente, a Gênesis. Mas esse é um conselho bem santo para o povo de Deus: desfrutar do seu cônjuge, da companhia, do relacionamento, do amor, das virtudes que o relacionamento pode trazer, que só lá pode ser visto. Em vez de se preocupar e gastar seus pensamentos, sua energia refletindo sobre as questões profundíssimas da vida, como por exemplo a regra do justo e do injusto, que não vai levar você para muito lugar, a não ser desesperança. É válido, mas isso não deve tomar o nosso coração além do limite. E o último, para a gente terminar aqui, ele diz para nós trabalharmos conforme a capacidade que nós temos. Versículo 10: tudo que vier às suas mãos para fazer, faça-o conforme as suas forças, porque na sepultura
que é para onde você vai, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então, Coelho nos convoca a trabalhar com a nossa própria capacidade, não ir além do que nós podemos, não sofrer com as ansiedades da vida por conta daquilo que ao nosso redor nos impulsiona a querer, a ter como ambição a melhor casa, o melhor carro, o melhor celular, sempre estar com a melhor roupa e que nos faz correr atrás do vento. E é cansativo, o dinheiro vai embora, a energia vai embora, os relacionamentos se vão, porque quando a gente vive querendo sempre o melhor daquilo que essa terra pode dar, nós esquecemos dos relacionamentos. Porque, pode ver, quando as pessoas correm muito atrás de coisas, isso fica em detrimento, fica em oposição às pessoas. É ou não é? É só nas realidades que eu já pude ver. Então, o Coelho nos convoca, é se chamar trabalho, faça o seu melhor com a sua força que você tem, mas não passe do limite. É sábio ter limite para as coisas. E esse versículo faz alusão, a gente lembra de Colossenses capítulo 3, versículo 23, que diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, e é a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Então, nós temos essa realidade toda diante dos nossos olhos. Essa é a reflexão que Coelho, o pregador, nos chama para ter nessa manhã. Então eu volto lá para a pergunta inicial. A partir da mensagem que nós temos de Coelho nessa manhã, como nós vamos lidar com o governo de Deus sobre as nossas vidas? Como nós vamos lidar com as injustiças? Como nós vamos lidar com a questão da vida no aqui e no agora, como ela é, puramente? Essa é a pergunta que eu desejo que fique no nosso coração durante esse domingo. Amém? Vamos orar então, para finalizar? Oremos. Senhor, te louvamos por essa manhã. Te agradecemos pela sua presença no nosso meio, nos instruindo na sua palavra e nos dando, Pai, tanta sensatez e sabedoria. Nós oramos, Pai, para que o nosso coração, se porventura estiver disposicionado, desorientado, que nessa manhã o Senhor possa nos ajudar, nos auxiliar, iluminar a nossa mente e ter a sensatez, Pai, de que a vida é aqui e é agora e nós podemos e devemos fazer o melhor possível para desfrutar dessa vida, a vida que o Senhor nos deu, da melhor maneira possível, glorificando o Seu nome e gozando a Sua presença até o fim dela. Tu abençoe todo o povo do Senhor aqui, com suas capacitações, com o seu discernimento, a sua sabedoria, o seu conhecimento, e desperte o seu povo para viver o melhor do Senhor aqui. Em nome de Jesus que nós oramos, Pai, nos dê um domingo na sua presença, um domingo especial em família, nos conduz à gratidão, nos conduz à alegria e ao desfrute. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe assim. Tá joia? É isso por hoje.